Gente, sejam bem-vindos e bem-vindas. E hoje eu vou falar pra vocês sobre os vários investimentos que eu fiz na minha maternidade que eu acho que valeram a pena. Bom, quando eu engravidei, eu tava muito por fora desse nicho de maternidade, assim, eu não acompanhava aquela geração das pessoas que tem medo de engravidar, né, que tinha medo de engravidar na adolescência, que permaneceram com esse medo depois dos 30 anos. Então, a maioria dos perfis que eu segui eram de pessoas que tinham, sei lá, pets como filhos, né, apesar de que eu sempre quis ter filhos. Eu engravidei, foi um ano antes do período que eu achava que seria, né, que eu iria começar a tentar. Não foi ruim, porque já estava bem próximo do tempo que eu almejava mesmo, mas foi um susto e eu entrei de cabeça aí nesse mundo, né, de mães, de coisas que precisam ser compradas, de coisas que o bebê vai precisar, de coisas que o bebê não vai precisar, né, atrações para bebês, enfim. Todo esse mundo, né, eu fui apresentada só depois que eu engravidei. E uma das coisas que eu já queria aqui colocar em perspectiva, né, em pauta, em mesa, é que muitas dessas blogueiras que eu via falando sobre coisas de maternidade falavam assim, você não precisa comprar tudo, você não precisa fazer um super investimento, as lojas não vão fechar depois que o bebê nascer. E hoje aqui, do alto do meu bebê com 3 meses, o que eu posso afirmar é que as lojas não vão fechar. Mas se você não for uma blogueira ou uma pessoa que tem muito dinheiro, pode ter uma rede de apoio muito grande, paga, né? O estresse é tão grande, né? A rotina muda tanto, são tantas demandas que a gente nem imagina. Eu tinha visto vários vídeos, tinha, né, entrado realmente nesse mundo, mas eu não imaginava o tanto que isso demandava até viver, né, até estar sentindo na pele. Então, coisas como desconto, sabe, investimentos que eu fiz, principalmente esses grandes investimentos que eu vou falar para vocês agora, que eu fiquei de olho durante os 9 meses, né, 9 não, porque né, teve um mês que eu descobri e eu quis que tivesse tudo pronto ali. O bebê estava para nascer no mês de dezembro, né, o começo de janeiro, então no fim de novembro eu já queria estar com tudo pronto. Então, nesses meses eu coloquei em alertas, eu fiquei pesquisando, eu vi vários vídeos, né, de pessoas do que se achava melhor, e eu fui também entendendo a minha rotina, de o que eu acharia que ficaria melhor na minha rotina, na minha realidade, né, que eu moro aqui sozinha com meu marido, então a gente não tem família aqui perto, não tem rede de apoio. Um dos grandes investimentos que eu acharia que valeria a pena, mas que eu não tenho nenhuma condição de fazer, apesar de que vocês vão ver aqui que esses investimentos que eu fiz são a partir da minha realidade de uma classe média que tem uma condição financeira boa, não é muito alta, mas é uma condição financeira boa, porém não permite, por exemplo, que eu tenha babá, porque eu não acho que para você ser uma boa mãe, né, você tem que lavar a roupa do seu bebê, você tem que estar cansada, você tem que estar, sei lá, você tem que estar, né, exaurida, né? Você pode ser uma boa mãe sem precisar estar nesses trabalhos braçais, assim, né? De coisas, por exemplo, que a babá faria, né? Comidinha de bebê, lavaria uma roupinha, lavaria, né, as coisinhas do bebê ali, ajudaria a ficar com ele enquanto você dá uma dormida durante o dia, né? Porque, a madrugada é uma coisa puxada, principalmente nos primeiros meses ali, né, nos primeiros dias, na verdade. Depois você dá uma tranquilizada que o bebê aprende o que é dia, o que é noite, você também organizando a rotina dele, dá certo. Pelo menos deu pra mim, porque tem isso também. Cada bebê é um bebê, cada bebê tem uma demanda, né, cada bebê tem um jeitinho dele. Então, uma babá seria algo que, se eu tivesse condições, eu teria. Pelo menos uma empregada doméstica. Uma empregada doméstica a gente chegou a cogitar, só que a gente só poderia pagar um salário mínimo e a gente não encontrou ninguém assim disposto a trabalhar aqui de empregado, né, com todos os direitos, claro, por um salário mínimo, né. As pessoas, como elas, né, as diaristas ganham muito mais dinheiro com diárias, né, e eu super entendo. Se eu pudesse, eu pagaria mais também, só que realmente não dá. Então, eu vou falar aqui dos meus 5 maiores investimentos a partir da minha realidade financeira. Que, claro, não é a realidade da maioria das pessoas da população, né, da população brasileira. Então, o primeiro investimento, eu não vou deixar o mais importante por último. O primeiro investimento foi o que eu achei que foi o mais importante, que foi também o maior de uma tacada só, que foi a equipe médica. Eu tinha plano de saúde, meu plano de saúde é um plano de saúde que eu sempre achei bem
ok, assim, ele teve uma diminuída bastante nos últimos anos, que é a Unimed, e eu não pagava apartamento, né, eu pagava enfermaria e tal. Aqui no Rio, eu morava em Natal, né, em Natal eu sentia que ele tinha uma cobertura melhor, aqui no Rio ele tinha uma cobertura meio ruim, mas era um Unimed Rio, né, e era até tranquila. Aí teve uma mudança, né, a Unimed Rio faliu, e o meu plano foi transferido para a Unimed Nacional, não foi para a Unimed Ferjaf, né, que é aquela que a maioria das pessoas foi transferida, do pessoal da Unimed Rio. Não, a minha foi para essa, que era a Unimed Nacional. Era um plano ok, então, meu hospital estava pelo plano, o meu médico, o plano cobria. Esse médico foi indicação de 2 pessoas, foi uma indicação de uma pessoa que trabalhava comigo e a indicação de uma pessoa que trabalhou com meu marido. Então, a gente poderia, meu marido é militar, por exemplo, a gente poderia ter feito pelas Forças Armadas, mas tinha o porém de que você não escolhe o médico lá, né? E todas as consultas, cada consulta que eu fazia de pré-natal era uma médica diferente. Eu acho que eu só peguei, eu comecei a fazer o pré-natal lá, mas eu só peguei médica mesmo, repetida 2 vezes. E no plano eu tinha a benesse, né, de poder falar também por WhatsApp. Então qualquer dúvida que eu tinha, o médico me respondia, ele respondia super rápido. Realmente foi uma indicação super acertada. Só que a equipe que ele pedia para fazer um bom parto, né? Ele é um parto, como eu falei para vocês no relato de parto, que ele faria, ele tem né, uma quedinha, né, pelo parto ali vaginal, pelo parto natural, mas que ele sempre falou que não colocaria a vida de ninguém em risco só para, né, ter esse parto natural. Inclusive ele eu acho que ele não faz parto, né, não cheguei a conversar com ele sobre isso, mas pelas conversas assim, eu acho que ele não faz parto, ele não apoiaria um parto em casa, por exemplo, né. É tanto que o hospital que a gente acabou fazendo, é um hospital que ele falou, é um hospital bom porque tem UTI neonatal, tem UTI normal, é um hospital que tem tudo, apesar de não ser tipo tudo muito lindo, né. Enfim, então essa equipe foi uma equipe que eu tive que pagar lá na hora, a equipe de instrumentador, de médico auxiliar, anestesista, pediatra, tudo era a equipe dele, e meu plano não permite reembolso, né? Apesar de ter tido essa demanda do médico, eu pedi o reembolso do plano, eles não aceitaram. E eu achei que foi super valioso, assim, ter essa equipe paga, né? Estava previsto para ser ali em torno de 8.500, mas como minha cesárea foi a pedido, né? Foi uma cesárea indicada, não foi não foi um parto normal, nem foi uma cesárea que eu quis, né? Foi uma cesárea que foi necessária, né? Cesárea de emergência. Então, ficou 5.000 e pouco. Então, e a gente pagou assim, a gente já sabia que ia ter que pagar esse valor, então já tinha reservado. Foi pago de uma vez, a Unimed não reembolsou. E eu acho que foi um dinheiro super bem gasto, porque como você viu no meu relato de parto, eu fui super mal atendida pelas médicas que estavam na urgência no dia, que talvez fossem as médicas que fossem acabar fazendo o meu parto, se eu não tivesse essa equipe, né, separada, e que talvez eu não tivesse essa equipe, inclusive, poderia ter colocado em risco a vida do meu bebê, porque elas não acreditaram em mim quando eu falei que a bolsa tinha estourado. E eu acho que elas ficaram mais assim com, né, medo de não passar um exame, por exemplo, né, para ter essa certeza, só porque eu estava assistida por uma equipe particular. Então foi um grande investimento que a gente pôde fazer, né, durante esses meses. A gente juntou esse dinheiro, fez essas caixinhas, como meu marido gostava de falar, para pagar isso, e eu acho que valeu a pena. O segundo investimento, que eu acho que é o maior investimento, porque você não paga de uma vez, e que é uma coisa que talvez as pessoas não pontuem muito, até porque não é necessário em todas as realidades. Mas meu filho nasceu dia 24 de dezembro, né, véspera de Natal, no Rio de Janeiro, e pegou um dezembro quente e um janeiro escaldante. Então, a gente já sabia que iria ser quente, né, porque a gente já tá aqui há uns 5 anos, então a gente tinha ar-condicionado no nosso quarto e ar-condicionado aqui no escritório, né, mas, nossa, agora que eu tô vendo que tá torto, porque eu acho que eu tava torto aí, enfim. A gente já tinha ar-condicionado aqui no escritório e ar-condicionado no quarto. E a gente fez questão de colocar um ar-condicionado no quartinho do bebê, porque a gente ia receber a minha mãe e depois a mãe dele para ajudar aqui nesses primeiros meses. E era importante também dar esse, né, não deixar essas pessoas que são tão importantes pra gente, nossas mães, né,
e que ajudaram muito, foi essencial, assim. Se eu pudesse também dar uma dica para vocês, um conselho, né, uma coisa essencial da maternidade, são as avós do bebê, se elas puderem ajudar, nossa, ou outras pessoas da sua rede de apoio, né. Enfim, aí a gente colocou o ar-condicionado lá, só que era um ar-condicionado de janela. E a gente comprou também aquela estufinha que você coloca para esterilizar as coisas no micro-ondas, que foram as duas grandes mudanças que a gente fez em relação à energia. Mas essas duas grandes mudanças, né, associado a que tinha pessoas a mais aqui na nossa casa. Então, teve a minha mãe, depois teve a mãe dele veio com a irmã dele, e minha mãe veio com meu irmão, e durante o mês de janeiro, meu sobrinho, e também ficou aqui há alguns dias. Então, eram mais pessoas. Enfim, a conta de energia deu muito alta. A nossa conta nunca deu super baixinha, assim. Principalmente nesse período, foi coisa assim de mais de R$1.000. O mês de janeiro e o mês de fevereiro. O mês de março já deu aqui uns 900, mas, gente, é muito dinheiro. Então, um investimento que eu acho que foi necessário foram os ar-condicionados, mas lembre que isso também vai demandar na conta de energia. E o esterilizador de micro-ondas também foi uma coisa que a gente não imaginava, mas que conta muito na energia, porque são 5 minutos no micro-ondas. É baratinho, facilita muito a vida, porque tudo a gente colocava lá, esse negócio de botar água para ferver, aí você tá com a cabeça na lua e tem que botar o timer lá de 10 minutos para não esquecer que botou água no fogo, e depois montar mais um timer de 5 minutos para botar as coisas lá, e depois um timer para desligar, e gente, pelo amor de Deus, e você com o esterilizador, você encaixa tudo ali, bota no micro-ondas, 5 minutos, tá tudo pronto. Fora que a gente passou pelo evento canônico de todo pai de primeira viagem, que é derreter coisas, né, esquecer um negócio lá na água fervendo e ela derreter. Aconteceu inclusive no esterilizador também, porque eu coloquei uns mordedores agora que o meu bebê tá querendo morder mais coisas, e eu botei uns mordedores com água dentro. Eu fui abobeble, e aí ele derreteu. Mas enfim, acontece. Que bom que eram coisas baratas. Foi uma chuquinha de plástico, porque as coisas de plástico derretem. Os de silicone não. E esses mordedorzinhos baratinhos. Passados isso, né, que também foi um grande investimento, foram os 2 maiores investimentos, mas que eu acho que foram essenciais, né, para a qualidade de vida do bebê. Estava muito quente aqui, então ele teria sofrido muito se ele tivesse que dormir no calor. A minha família também, se tivesse que ficar no calor, a família do meu marido. Foi, assim, uma coisa que eu acho que foi positiva. Outro grande investimento que eu fiz, e eu fiz com bastante dúvida, porque eram coisas que as blogueiras, né, de maternidade, assim, muitas falam que é desnecessário, né, principalmente o pessoal que eu seguia, era a bomba de tirar leite. Muita gente fala que dava pra tirar manualmente, e, gente, assim, eu não sei como é que, em que momento que elas faziam isso, que tempo, que cabeça, sabe? Porque você já tá ali com sono, né, sobrevivendo, aí você ficar lá manualmente tirando leite, assim, e pra mim inconcebível, né? E eu comprei essa maquininha aqui, mais cara, porque meu irmão mora fora do Brasil, né? Então ele conseguiu trazer pra mim um preço que foi mais em conta do que o preço que vendem aqui, mas não foi um preço barato. Eu acho que. E eu optei por não comprar os 2 seios, né? Porque ficaria muito caro. Eu comprei um só e eu achei que supriu. Porque eu tiro 15 minutos de um, 15 minutos de outro, ou então tiro meia hora de um, meia hora do outro. Não tinha necessidade de tirar os 2 ao mesmo tempo. Eu acho que ia ficar até uma coisa ruim. No começo, quando tava vindo realmente muito leite, o bebê ficava mamando em um e eu ficava tirando com a bomba em outra, porque ele não dava conta de mamar todo o leite que eu tinha, né? E assim, não é uma máquina que machuca o peito, porque eu já vi muitas pessoas falarem dessas máquinas elétricas que machucam o peito. Ela é uma máquina excelente. Acho que dá uma estimuladazinha também, né, na vinda de leite, porque eu não tive problema nenhum com leite. Eu achei que talvez eu não fosse conseguir de mamar, porque minha mãe não conseguiu, no segundo filho, tem umas primas que também não conseguiram. Mas foi super tranquilo, né? Foi uma experiência positiva, e assim, no início doía muito o peito.
Muita gente falava assim, deixa pra comprar quando o bebê nasce, né? Mas é aquilo que eu falei pra vocês, a gente, principalmente esses grandes investimentos, a gente tem que ter tempo de pesquisar. E com o bebê, na hora, né, que eu falava muito pro meu marido, na hora que tá pegando fogo o negócio, você tá aperreado pra querer fazer aquilo parar de doer. Então, na hora que você tá precisando, você vai pagar o valor que for. Eu, por exemplo, não comprei um nebulizador. E uma das madrugadas eu achei que meu filho estava meio entupido. E aí eu tive que pagar mais no frete para vir mais rápido. Isso porque eu já tinha visto os valores, porque eu já estava de olho nos valores. Então eu sabia que, por exemplo, o valor da farmácia estava muito mais caro. Que pagando o frete da Amazon para trazer no mesmo dia, ficava mais barato do que comprar na farmácia. Mas se você deixa para comprar tudo sobre demanda, né? Você vai gastar muito mais. Você vai precisar de um tempo que você não tem, por exemplo, para comprar coisas de mês aniversário agora. Que eu acabo deixando para comprar quando eu viro cartão, eu compro as coisas do mês aniversário seguinte. Eu tô sem tempo de ficar fazendo pesquisas e pesquisas no Shopee como eu tinha quando eu estava grávida ainda. Tempo de ficar fazendo pesquisa, de ficar vendo melhores preços. E numa dessas de melhores preços, eu vi também o preço do meu quarto item, que foi o berço acoplado. Tá aqui o valor que eu paguei por ele. Tá aqui o valor que ele tá hoje. Eu acho que talvez ele não chegue e não volte a chegar para esse valor que eu paguei, não sei. Mas esse valor já era um valor muito barato quando eu comprei, porque eu tava de olho, eu tentei ver usados, não encontrei. Tentei entrar em grupo de mãe, OLX, tudo, não encontrei. E tava de olho nos berços acoplados mais baratos. Apareceu esse na Magazine Luiza, eu acho que foi numa Black Friday, não lembro bem. Mas foi um valor assim que eu de cara comprei no mesmo dia, porque eu sabia que estava um valor muito abaixo do que os valores que eu costumava ver. Então, é importante, sabe, você ter um mínimo de organização, assim. Claro que você não precisa ficar aperreado, neurótico, no sentido de que, se faltar uma coisa, eu não vou conseguir maternar. Não é assim também, né? Mas se você ter essa preocupação antes do bebê nascer e você conseguir se blindar-se do máximo de coisas possíveis, é muito bom, porque principalmente se você não é uma pessoa super rica que, foda-se, vou aqui pagar o valor que for, nisso aqui quando chega na hora e eu vejo. Ou então, se você não tiver essa rede de apoio super boa, de que você só, né, com babá, com empregada, com avós, famílias e tudo, que você fica realmente com tempo livre de ficar fazendo pesquisa. Né? Não foi o meu caso, muito positivo, porque, por exemplo, eu tive cesárea, então eu tinha muita limitação no movimento, tudo doía rir, doía ficar sentada, doía tudo, e eu fico imaginando se eu tivesse que me levantar toda a vida para trocar o bebê. Então, até agora, com o bebê com uns 3 meses, porque isso é uma coisa também que muda muito, né? Muitas coisas que eu comprei da maternidade foram muito úteis às vezes no início, por exemplo, a almofada da amamentação. Nossa, eu não sei o que eu teria feito sem a almofada da amamentação nos primeiros dias ali do bebê, porque é um bebê muito molinho, você não tem muito jeito, então você coloca ele ali na almofada, ela consegue te dar um apoio de punho. Eu acho que ela foi assim essencial, acho que até o 2º mês. Mas hoje em dia o meu bebê já tá mais durinho, se eu colocar, ele tá tão grande que ele não fica mais na almofada da amamentação. Eu prefiro colocar ele sem hoje em dia, mas ela foi muito útil. Então, tem coisas que você vai pagar, né, e que vão ser muito, muito úteis no início e depois não vão ser mais. Outras que no começo não é tão útil e daqui a pouco vai ficando muito útil, vai ficar uma coisa assim que não sei o que eu faria, né. A bomba de leite, com o fluxo que eu tive, sem ela para retirar, eu não sei o que eu faria, gente. Meu peito doía muito, porque ela enchia muito, ficava aquelas crostas assim, né, doendo. O meu bebê não mamava o suficiente, eu tinha que tirar pelo menos de manhã, de tarde, de noite, no mínimo. Eu acordava já com a bomba para tirar leite, porque eu não podia sair e eu cheguei a jogar vários leites fora, por exemplo, ter compromisso, não dá tempo eu tirar o leite antes de sair, eu tirar na rua e já jogar, porque não tem como guardar no carro, assim, coisa, né, da refrigeração. E ter que tirar pelo menos, sei lá, 5 minutos de leite, 10 minutos de leite, porque senão não ia aguentar. E foi assim, vários dias isso, não foi uma coisa, né, que durou pouco. Hoje em dia eu acabo usando ela menos, porque meu bebê tá mais, né, as avós já foram embora, ele tá mais tempo comigo e ele acaba mamando comigo, passa o dia mamando comigo, então é mais difícil. Eu ainda tiro, por exemplo, à noite, né, dou uma tiradinha à noite,
mas eu não tiro tanto, não é aquele desespero também da apojatura e dos primeiros meses, mas eu já vi que isso é normal também. E tem coisas que afetam, né? A água, quando eu bebo pouca água, eu sinto que dá uma diminuída no meu leite. E descanso também, se você tá conseguindo dormir bem, você consegue, quando as avós estavam aqui, quando eu consegui dar uma dormida melhor ali de dia, bem mais leite. Então eu acho que você tá muito cansada, também atrapalha a produção. E é isso, acho que o que eu tinha pra falar da bomba, né? Voltando, que tá na loucura aqui, né? O berço sentava, e como ele era pequenininho, eu pegava ele aqui, tirava ele aqui, pronto, perfeito. Eu acho, inclusive, que um investimento que eu não fiz e que eu acho que foi bom eu não ter feito foi a poltrona, né? A amamentação. Eu comprei só aquele triângulo de colocar aqui, eu já deixo ele na minha cama, nem tiro, fica já direto 100% do tempo. E o que eu fazia era só que quando ele chorava, eu tirava ele aqui, me encostava na almofada, amamentava ele, né? Hoje em dia eu comprei depois, né? Porque também, né, não tem como você ficar neurótica de saber tudo que vai precisar. Comprei depois um carrinho de apoio, que aí eu deixo fraldinha, pomada, lenço umedecido, algodão, tudo, roupa extra. E aí, além de dar amamentação para ele nas acordadas, eu troco a fraldinha dele ali sem me levantar, entendeu? Bota ele ali, é mais fácil você botar o bebê sem ele acordar também, porque é prático, né? Ela é abertinha assim, então você coloca tranquilo. Minha mãe, que tem problema na coluna, botava também. Então, assim, eu achei que foi um investimento muito bom, né? Como eu falei pra vocês aqui, coloquem no radar, porque ele é um berço caro, que você vai usar pouco, porque quando a criança tá sentando, você já tem que, né, se livrar, porque ele é baixinho. Mas que, nossa, foi um investimento que eu achei que valeu muito a pena mesmo. Eu não boto as cordas segurando no colchão, eu deixo ele, por enquanto, tranquilo, e meu bebê fica ok. Esses foram grandes investimentos que eu fiz na minha maternidade e que eu acho que valeram a pena, claro, dentro da minha realidade, que eu falei pra vocês. E já apontando aqui que se a minha realidade fosse um pouquinho melhor, eu teria babá, empregada doméstica, teria tudo isso, porque é realmente muito cansativo. Assim, o tempo passa devagar, porque você tem que estar com aquele bebê ali o dia todo, você tá cansado e você tem que estar rindo, porque não tem nada a ver com aquilo, né? Tem que estar feliz, tem que brincar, tem que distrair, principalmente no início, assim, é muito difícil distrair, porque ele tá fechado no mundo dele ainda, ele não consegue enxergar, ele não entende nada. Agora, com 3 meses, ele já começa a dar sorriso social, ele já começa a brincar, então vai ficando mais fácil por causa disso, porque você começa a conseguir interagir com ele, né? E é isso, gente. Essas são as maiores dicas. Depois eu quero fazer um sobre coisas baratinhas que eu acho que foram essenciais também. E coisas que eu achei que foi dinheiro perdido. Dentro, claro, tudo da minha realidade e das escolhas, né, que eu acabei fazendo na minha maternidade. Beijos e até a próxima.